Já percebeu que não existe no mundo empresa de sucesso sem grandes talentos? E que não existe grande talento sem alguém para encontrar, engajar e desenvolver essa pessoa? A gente percebeu. E por isso, combinamos marketing e tecnologia para criar ferramentas para você, profissional de RH, se relacionar com o talento da forma mais intuitiva, eficiente e humana possível. Do primeiro oi até a despedida, ajudamos você a criar experiências memoráveis e personalizadas. Afinal, se cada pessoa é única, cada jornada também precisa ser. Não é apenas sobre recrutar e reter, é sobre inspirar para revolucionar sua empresa e transformar vidas. Muito bom dia para quem está aqui nos acompanhando neste Comunicação Interna Insights. Prazer, eu sou Fabiane Klafke, sou Head de Marketing Customer Success de Spark. Estou aqui para conduzir e mediar esse nosso bate-papo hoje sobre comunicação interna e tecnologia. E para a gente começar, queria, claro, para quem está conhecendo, quem está chegando aqui na nossa casa pela primeira vez, contar um pouquinho quem é Spark, quem é Matchbox. Eu prometo que vai ser muito rápido, porque o nosso papo está super atrativo. Sejam bem-vindos aqui. Para a gente começar, uma das coisas que a gente gosta sempre de compartilhar é a visão da Matchbox e de Spark sobre a jornada do talento. Quando a gente fala de jornada do talento, a gente está olhando desde o momento em que essa pessoa, em que esse talento conhece uma marca como marca empregadora, até o momento em que ela é aprovada, ela passa por toda a etapa do processo seletivo, ela entra na empresa e passa a se tornar uma pessoa colaboradora até o momento da despedida. Né? Quando a gente fala em despedida, é porque não deu certo, se aposentou, N motivos aí no caminho. Quando a gente começa a entender essa jornada e a gente passa a colocar o talento no centro, a gente vai para um momento e para um olhar estratégico em que tudo que a gente faz, ele é pensando na pessoa, na experiência, e não necessariamente nos nossos processos enquanto profissionais da área ou de atração ou de comunicação interna. Então, fica aqui só essa pimentinha aí. Hoje não é o tema da nossa discussão, a jornada do talento, mas a gente gosta de trazer isso porque enquanto Spark, a gente vem desenvolvendo soluções para toda a jornada do talento. Então, a gente tem o Spark Talent, que ele é um CRM de talentos para que você possa fazer a gestão de toda a atração, né, da sua base de dados. Ele conecta com o seu ATS, com Glassdoor, com LinkedIn, enfim, é a sua central de marketing para atração de talentos. E a gente tem o Spark Collab, que ele é um CRM para colaboradores, uma plataforma multicanais, que permite segmentação da comunicação, integração com WhatsApp, Slack, Teams, enfim, toda a sua operação aí para construir uma experiência e uma jornada mais inspiradora para os seus colaboradores. E, claro, o HRBot, que ele é um assistente virtual com inteligência artificial que responde dúvidas das pessoas colaboradoras. Então, gente, só um overview rápido. Ao longo do caminho, depois eu conto mais para vocês. Quem quiser conhecer mais sobre todos os módulos de Spark, pode acessar sparkrh.com e conferir. Outra informação legal, eu acho que a gente gosta de compartilhar, é algumas das empresas que constroem inspiradoras junto com Matchbox e Spark. O Spark, ele é uma solução desenvolvida a partir da experiência de Matchbox em projetos de estágio e trainee, recrutamento de alto volume e também de ações de marca empregadora. Então, aqui algumas das nossas marcas, das nossos clientes, então ficamos muito felizes. Certo?
Agora, queria fazer um último convite para quem ainda não segue Spark, não conhece as nossas redes, fica aí o convite para conhecer também. Nesse canal a gente fala muito sobre tecnologias para employer branding, para atração de talentos, para comunicação interna. Então, um convite para entrar nesse canal de comunicação mais exclusivo, beleza? Agora vamos ao que mais importa nesse dia, que é conhecer os nossos speakers. Antes de mais nada, quero aproveitar também e fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros pela altura dos ombros, estou com um fundo desfocado, usando uma camisa de cor clara e óculos com armação preta, certo? Para começar a entrar aqui com a gente, eu quero convidar a Alessandra Becker. A Alessandra, ela é sócia da Fale Consultoras, ela é certificada Chief Happiness Officer, certificada em Cultura de Segurança Psicológica, facilitadora em Felicidade Interna Bruta. Ela é formada em Neurociência da Felicidade e Happiness Skills. Ela é facilitadora do Grupo de Estudos de Comunicação e Ações Motivacionais da BRH-RS desde 2018 e professora nos cursos de férias da SPM. Ale, seja muito bem-vinda. Por favor, faça essa autodescrição para a gente. Bom dia, obrigada, Fabi. Eu estava te ouvindo, te autodescrevendo, eu pensei, nossa, eu posso colar muito, né? Também sou uma mulher branca, tenho cabelo claro, na altura do ombro, estou usando um óculos com armação escura, inclusive é a estreia do óculos, e estou usando uma camisa listrada de branco e azul na vertical. Boa, obrigada, Lê. Agora quero convidar a Ive Silva. A Ive é gerente global de comunicação, cultura e eventos na Alpargata. Ela tem uma experiência consolidada há mais de 13 anos em comunicação corporativa, comunicação interna, cultura, endomarketing e eventos. Ela é graduada em RP pela Faculdade Casper Libero, com especialização em comunicação corporativa pela FGV e pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em marketing pela SPM. Ive, prazer, seja bem-vinda. Por favor, faça sua autodescrição. Bom dia, Fabi. Bom dia, Lê. É um prazer aqui hoje estar conversando um pouquinho com vocês. Eu sou uma mulher morena, cabelos castanhos, na altura do ombro, mais ou menos. Estou usando uma blusa azul e estou usando também um óculos de armação marrom. Legal, obrigada, Ive. Agora eu quero convidar aqui para bater o papo com a gente também o Manuel Lima. O Manuel é gerente de comunicação no Espaço Laser, profissional com mais de 18 anos de experiência nas áreas de marketing, comunicação, branding e eventos, consolidada atuação em comunicação com diversos stakeholders, visando garantir a imagem institucional da companhia. O Manuel tem amplo conhecimento em trade marketing, com facilidade para leitura e interpretação de dados de pesquisas e monitoramento de concorrência. Manuel, seja muito bem-vindo, por favor, faça sua autodescrição para a gente. Obrigado, Fabi. Eu sou um homem moreno, negro, cabelo curto, uso um óculos escuro, estou com uma camiseta verde. Boa, obrigada. E para finalizar e para integrar nossa seleção de especialistas em comunicação interna aqui, eu quero convidar a Thaís Aguiar, que é CEO e co-founder na Talent Cons, atuou como executiva de comunicação e RH por 13 anos nos maiores players do varejo brasileiro, como Via e GPA. Ao longo desses anos, estruturou e liderou áreas de comunicação, employer branding, cultura organizacional, business partner, central de atendimento, eventos e incentivo. Também participou ativamente de alguns dos processos mais relevantes para os negócios, como Business Transformation, transformação digital e integração cultural após fusões e aquisições. Thaís, seja bem-vinda, por favor, faça a sua Obrigada, Fabi. Prazer estar aqui com vocês, prazer fazer parte desse evento. Eu sou uma mulher branca, loura com mechas, cabelos curtos, e hoje estou usando um blazer branco. Obrigada. De fundo verde.
Obrigada, Thaís. Gente, todo mundo aqui tem mais de 10 anos de experiência em comunicação interna, em comunicação corporativa. A ideia é que hoje a gente tenha um bate-papo e que todos possam compartilhar as suas experiências e as suas expectativas para o futuro de comunicação interna, né? Então, todo mundo pode responder todas as perguntas e complementar os demais speakers, é um bate-papo mesmo. Aproveito também para convidar quem estiver aí assistindo a gente para enviar suas perguntas aqui pelo chat, a gente vai respondendo à medida do possível, beleza? Bom, aqui para a gente começar, quero introduzir uma pergunta: o que vocês enxergam como as principais tendências de inovação e tecnologia na área de comunicação interna? Quem quer começar respondendo essa? Eu vou deixar as meninas começarem. Eu posso começar. Acho que a gente, quando fala em tendência, em tecnologia em comunicação interna, a gente precisa primeiro entender que tecnologia só vai valer a pena quando ela vem favorecer a experiência de trabalho, quando ela favorece a produtividade, a eficiência, ajuda no engajamento e também quando a gente contribui para os resultados individuais e da empresa. Em tendências, quando você fala, Fabi, você fala na área de comunicação, a gente tem que olhar também os facilitadores para a gente da área, né, ou para as agências, para as áreas internas, de fazer essa disseminação, usar a tecnologia em favor da comunicação em si. Eu vejo essas plataformas integradoras, né, com a própria Spark, como uma tendência e algo muito bacana para gerar essa eficiência e essa velocidade, desse alcance que a gente precisa. E pensando para a tecnologia, para todo mundo, para o usuário também, a questão do uso da inteligência artificial. A gente já usa aqui, ela consegue ajudar a gente a ser mais inclusivo. A gente usa a inteligência artificial para a criação de voz, por exemplo, a gente tem um cliente que tem público analfabeto, então a gente usa a inteligência artificial a esse serviço. Para chatbot, né, tanto para interagir, tirar dúvidas de pessoas dentro das empresas, mas também quando a gente usa para a equipe de vendas. Já aconteceu isso, hoje a Cielo usa, e a gente usou isso na Via, para a gente conseguir levar para as pessoas informações que ajudam no desempenho individual. Então, a leitura dos dados vai trazer, por exemplo, recomendações de treinamento, informações que ajudam na performance. E, além disso, esses hubs, que não são mais nem apps, né, de comunicação interna, eles são hubs que integram tudo para o cliente, para o colaborador, para que ajude nessa trabalho, só informação, também, que ajude nessa experiência de trabalho, centralizando tudo e facilitando a vida. Muito legal. Avançando aí um pouquinho, queria aproveitar e entrar mais num aspecto prático aí. Vou direcionar essa pergunta para o Manuel, porque eu tenho certeza que ele tem a resposta. Manuel é cliente aqui de Spark. Manuel, você já utilizou alguma tecnologia para facilitar as demandas operacionais de comunicação interna? Como que vocês olham para isso dentro da Espaço Laser? Legal, obrigado pela pergunta e pelo direcionamento. Estava aqui sendo gentil, deixando as meninas irem antes. Mas não para fugir da resposta, tá? Gente, vou contar um pouquinho, então, como é que a gente faz essa utilização, né, de tecnologia aqui no nosso dia a dia. Eu sou um pouco freak para olhar os números, os dados. Acredito muito naquela máxima de o que a gente não mede, a gente não gerencia. Mas, de fato, desde o princípio, minha maior dificuldade sempre foi encontrar uma forma de mensurar esses dados, de entender como a gente vai trazer, que ferramenta eu trago, que meio vai me ajudar a chegar nesse resultado mais interessante ou me permitir fazer uma análise mais correta, mais coerente, sair do feeling, né? Acho que durante muito tempo a comunicação interna foi gerida em cima de feeling. Não, eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é legal.
Então, a gente sempre está com esse olhar aqui de tentar trazer um pouco mais de indicador. E aí, nesse contexto, eu desenvolvi interno mesmo, uma ferramenta nossa, para a gente primeiro acompanhar um pouco da produtividade. Aí é uma planilha muito simples que a gente transformou depois em Dash e agora está dentro de um BI, onde a gente acompanha o dia a dia das ações do time, de produtividade, de entrega, de atrasos, né? Então SLA, a gente traz uma série de indicadores hoje, então a gente ainda está ali dentro do bom e velho Excel, neste caso de produtividade, mas por outro lado a gente provoca bastante os nossos parceiros, e aí a gente, recém chegando aqui na Spark, a gente tem provocado bastante também o time, no sentido de, puxa, como eu automatizo isso, como essa tecnologia vai ficar melhor, que indicador eu posso extrair daqui, qual o número que eu vou trazer, quanto eu melhoro essa experiência a partir dessa tecnologia. Então, a Dialog, que é um outro parceiro nosso, a gente acaba sendo bastante enfático e bastante cobradores no sentido de melhorar a ferramenta, onde é que a gente entra, o que é que não está bom, o que é que eu tenho que trocar, porque no fim do dia o que a gente precisa é garantir uma excelente experiência para o nosso colaborador. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que não importa qual é o lugar desse cliente, se é o interno ou se é o externo, no fim do dia ele é meu cliente. Então, como você falou que lá no final, na despedida, por qualquer razão que seja, eu preciso garantir que essa pessoa vai continuar sendo embaixador dessa marca, independente do lugar, né, que ela está ocupando ou da posição no mercado de trabalho que ela vai estar. Então, a gente tem esse olhar muito forte em cima do que é mensuração e nos suportar de tecnologias ou de novidades ou de assuntos, de pesquisas. É uma coisa muito constante para mim, né? Acho que por conta de outras experiências de outros lugares, a gente olhar para essas tecnologias e para mensuração. Legal. Ive, quer trazer um pouquinho como que é o dia a dia aí da operação de comunicação interna e compartilhar como que tu faz esse gerenciamento e olha para as tecnologias? Sim, eu acho que muito em linha com o que a Thaís e o Manuel já trouxeram aqui, pelo menos dessa minha jornada ali dentro de comunicação interna, o que eu vejo que vem mudando bastante, o que a tecnologia tem trazido de suporte, a gente conseguir olhar um pouquinho mais para os dados e direcionar o que precisa ser feito, pensando no nosso, eu digo pensando no nosso cliente, porque é nosso cliente interno ali, no final do dia, levar para ele o que importa, pelo canal correto e o conteúdo correto para ele poder consumir aquilo da melhor maneira possível, a gente gerar engajamento, enfim, e valor para o negócio. Então, dentro de comunicação interna, atualmente a gente olha muito para dados, a gente está implementando uma nova ferramenta ali para ficar ainda mais analítico com o nosso resultado com relação ao que a gente faz de campanhas ou que a gente trabalha com o público interno e olhar para isso cada vez mais e como isso pode ajudar a gente na melhoria contínua dessa rotina de comunicação e sair desse lugar assim de talvez ser uma área que só dispara comunicados para uma área estratégica mesmo que vai aportar ali o seu conhecimento para gerar valor, né, para o negócio ali como uma área estratégica mesmo. Legal. A gente falou muito aqui, né, de ferramentas, como as ferramentas elas possibilitam a comunicação interna se tornar muito mais estratégica, né, assumir um outro papel que vai muito além de ficar tirando pedido, aquelas demandas operacionais enlouquecedoras. O que é efetividade em comunicação interna? Como que vocês entendem que a comunicação interna gera resultado? O que é ser efetivo em comunicação interna? Queria começar discutindo, e Ale, por favor, traz a tua visão aí para a gente. Eu fiquei ouvindo, e uma das coisas que eu sempre trago quando a conversa é sobre tecnologia, a gente ouvia muitas resistências, né? A gente atende muitas empresas que atuam na área de comunicação interna, quer seja de RH, quer seja em outras, né, em outras áreas, e a gente vê muito essa coisa de, não pode, tem uma área operacional, é indústria, não usa tecnologia. E aí veio a pandemia para mostrar que tudo pode, né? Então eu digo sempre que
para a gente ser efetivo e entender que o que a gente está propondo foi, de fato, atendido, né? Então, acho que a efetividade está muito nessa mudança de comportamento. Para além dos indicadores que a gente precisa ter, de numéricos, né? De atingir público, é de verdade entender se aquela mensagem que está sendo passada está sendo entendida do outro lado. Então, a minha efetividade está muito nessa mudança de comportamento. O que a gente propôs para aquele público e o que, de fato, foi feito, né? Então, sempre que a gente fala de tecnologia, eu fico pensando que é entender também como que aquele público consome informação fora do ambiente de trabalho, porque daí a gente consegue entender que dá para usar a tecnologia assim, né, e ser efetivo nesse uso. A gente vê televisão aberta, qualquer tempo na TV aberta, vai ver que tem um QR Code ali, como a gente fez aqui no início dessa live, né? E as pessoas usam o seu celular para acessar QR Code, né? Então, por que a gente acha que na empresa não vai usar? E aí eu sempre faço esse convite, né? Como que a pessoa consome informação? É vídeo, é podcast, é áudio, e aí a gente tem que entregar a comunicação nesse formato para que a gente possa concorrer pelo tempo, pela atenção dela, né? Então a gente foi desarmando todos os não podes e começando a experimentar esse jeito diferente de comunicar. Então eu acho que efetividade tem a ver com chegar no melhor formato, entendendo do público e da cultura da empresa, né? Não adianta o público ser de um jeito e a empresa não permitir, né? A cultura engessar, mas entender se de fato aquilo que a gente pediu, né? Aquilo que a gente informou, aquele convite que foi feito através da comunicação, foi atendido, medindo a mudança de comportamento. Eu acho que é um pouco mais subjetivo também essa medição. Muito legal. Eu até queria trazer, assim, só por curiosidade, um case de um cliente nosso, que é a Minerva Foods. Eles utilizam o nosso chatbot para comunicação, né? Eles são uma indústria muito grande, com mais de 20 mil colaboradores, e eles têm o desafio de chegar e conversar em quem está na fábrica, assim como quem está no escritório. Quem está na fábrica não tem acesso a e-mail, como, né, vocês sabem a dinâmica de quem é indústria. E uma das coisas que eles fizeram para conseguir levar o chatbot para quem está na fábrica eles criaram um outdoor no portão de entrada da fábrica e colocaram o QR Code para todo mundo acessar o chatbot de dúvidas pelo celular. Então, gente, como que a gente vai falar para as pessoas que tem esse chatbot, que pode ajudar eles de uma maneira mais efetiva? Colocaram um outdoor na porta com QR Code, foi um super sucesso, né? Então, é quando o on e o off, eles se conectam, né? Hoje, efetividade também é sobre isso, é como que eu disponibilizo e acesso esse colaborador onde ele está e da maneira como ele está, né? Não existe mais só on e nem só off, né? É a gente construir e trazer essas perspectivas. E aí eu queria, né, aproveitar esse ponto de eficiência e ouvir de vocês, Ive, Manuel ou Thaís, como que vocês têm enxergado isso nas empresas que vocês se relacionam? Quais os maiores desafios que vocês encontram no dia a dia para comprovar essa eficiência, né? Para otimizar processos e para mudar e levar a comunicação interna para outro patamar? Olha, do meu lado aqui, eu acho que a gente está naquele momento do desafio de sair muito do intangível para o concreto, né? Ou seja, tem um discurso muito legal, tem um planejamento bem estruturado, tem um olhar para as ações conectadas ao negócio, de forma a gente fazer uma entrega sustentável, garantir o crescimento da companhia, que seja bom para todos os lados, mas do outro lado a gente tem um desafio enquanto comunicação, que é fazer com que isso seja genuíno para o nosso público interno. Então, não pode ser mais uma iniciativa, mais uma forma, um tom de comunicação onde a gente diz aquilo que é bom para a companhia. A gente tem que dizer aquilo que é bom para todo mundo, porque eu passei por algumas indústrias de varejo, a gente via muita gente trocando de empresa, às vezes por R$10 o salário, né? Hoje em dia, as pessoas até trocam por R$10 a menos no salário, se aquele lugar for muito mais representativo, gerar muito mais valor para ela, enquanto vida mesmo, enquanto experiência, enquanto dia a dia, enquanto verdade, transparência. Então, eu acho que, nesse sentido, nossa maior dificuldade, nosso maior objetivo aqui tem sido fazer essa conexão verdadeira, fazer as pessoas sentirem, de fato, que aquilo que a gente propõe, que aquilo que a gente está fazendo não é algo que veio
exclusivamente para atender o interesse do negócio, mas para atender o interesse do grupo, né? E por isso a gente escuta muito o que as pessoas estão dizendo, a gente tem uma preocupação muito grande em puxa, isso não ficou bom, por que não ficou bom, como é que eu te ajudo? Quando a gente é demandado por uma área, a gente começou a fazer isso esse ano, uma área traz um problema para que a gente auxilie ali enquanto área meio, a gente tem a preocupação de devolver aquilo enquanto indicador mesmo, olha, a gente chegou nessas pessoas, a gente conseguiu entregar a mensagem desta forma, a gente não conseguiu entregar neste lugar, porque é importante a gente falar o que a gente não consegue, né? Então, muitas vezes a gente fica em cima do, olha que número lindo, chegamos em 90%. Não, peraí, a gente chegou só em 50%, tá? Mas tem mais outros 50 aqui que a gente pode construir um plano junto. Vamos pensar sobre os 50 que não estão aqui ainda, né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente manter um diálogo com quem está sempre ali, né? Mas acho que o desafio tem que ser olhar para quem não fala ainda com a gente, para quem ainda não dá aquela atenção. Esse é o lugar de atuação que a gente tem buscado essa efetividade. E só complementando o Manuel, a efetividade a gente tem que levar em consideração a inclusão, né, a diversidade dessas pessoas que a gente fala, porque não basta a gente entender do público, né, a gente tem que ir na persona e naquilo que ela consegue de fato acessar, né, a gente não pode pensar em colocar aplicativos, tem gente em lugares tão remotos que o plano de dados não funciona, né, ou levar em consideração a acessibilidade, então a gente precisa ser efetivo para todos, né? E sair desse lugar de privilégio da área administrativa e olhar para lá e começar pela operação, começar para onde de fato, né, importa mais com o cliente, etc. Todos importam. E a questão de ser efetivo, e vem uma pergunta aqui da questão de pesquisa, a gente precisa o tempo todo estar medindo, né? Esse alcance, esse entendimento, e revendo esse plano de ação. Então, acho que o Manuel falou, a gente vai olhar o que não deu certo, a gente vai mensurar isso por pesquisa e tentar sempre achar correções de rota e novas soluções para que a gente, de fato, seja efetivo, né? Então, esse monitoramento constante é super importante. Eu acho que esse... Desculpa, pode ir lá, Manuel. Não, pode... Não, eu ia só... trazendo, né, que o desafio, eu acho, em comunicação interna continua sendo trabalhar esses canais, porque aqui acho que tem um paradigma, porque se você disponibiliza um lugar para essa informação, a gente não fica coberto. Se você disponibiliza 5, o nosso público fala, mas é muito lugar para eu ler, não dou conta, né? E aí na cultura do 15 segundos, de mensagens em 15 segundos, de stories da vida que a gente está acostumado, acho que o nosso desafio aqui enquanto comunicador é conseguir encontrar um lugar híbrido para isso funcionar. Talvez não tantos canais, mas aqueles que de fato são efetivos para o nosso público. A gente mede com muita frequência, 2 vezes por ano, pelo menos a gente faz uma pesquisa maior, mas a gente está o tempo inteiro querendo entender e levando essa devolutiva. Acho que Thaís tem pontos importantes nessa fala também. Tem um case assim, que aconteceu em Via para essa efetividade, de fato, acontecer, como é importante a gente investir em comunicação via liderança. Isso a gente diminui os canais, a gente tem que levar em conta que a gente vive aí, né, numa escassez de atenção, a gente como consumidor de informação, a gente sabe, então a gente tem que levar em conta que são 70 milhões de mensagens por minuto, segundo pesquisas no WhatsApp, né, isso em 2021, imagina agora, né. Então, a gente precisa levar isso em conta e tentar priorizar, ajudar as pessoas a priorizarem as informações. E uma forma efetiva de fazer isso é investir na comunicação via liderança. Quando eu fiz isso para as 1.000 lojas em Via, por exemplo, e a gente faz com outros clientes aqui, a gente aumenta o alcance e entendimento das informações de forma surreal, porque a gente mensurava e a gente mensura, né? O tempo todo. Então, canais tinham um indicador de mais ou menos 65%, a Suzelle da Ideafix já fez isso para mim várias vezes. E quando a gente começou a investir em comunicação via liderança, a gente conseguiu alcançar em 80%, 70% o alcance em si, né? O alcance e entendimento das mensagens. Então, a liderança, investir nela como canal, vamos dizer assim, é crucial nos dias de hoje, sem contar que o contato humano, como a gente precisa nos dias de hoje. Você sabe que a gente considera aqui um canal chamado o One on One, né? Que é esse papo de
de liderança mesmo, muitas vezes de outras pessoas que têm a informação que podem fazer esse desdobramento. Aqui para a gente isso também, eu sempre, minha carreira inteira, eu considerei isso muito importante. Então, faz muito sentido. Eu complementaria, Thaís, dizendo que não só usar, né, ou se apropriar desse papel de liderança para comunicar, mas para envolvê-las na hora de planejar, ou na hora de repensar uma ação, porque aí a gente faz com que não só o colaborador, mas o líder se sinta dono daquilo. Né? Ele fala, cara, eu tenho voz aqui, de fato a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito e a gente tem vez. Né? A gente não só tem que continuar ali desdobrando, repassando alguma coisa, tirando dúvida, mas eu faço parte ativamente desse processo. Então, acho que isso é também um ponto importante para a gente pensar. Sem contar que a liderança gera diálogo, contexto, né? Isso ajuda muito, né? E os canais apoiam tudo isso. Então, acho que conecta melhor com a narrativa estratégica, traz mais, né, o porquê das coisas. Acho que quando a gente consegue dar o porquê das coisas, a gente aumenta a efetividade da comunicação e o engajamento, naturalmente. Eu vou só fazer um ganchinho aqui, o carro-chefe do nosso trabalho é o que a gente apelidou aí de PDLC, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças Comunicadoras, e aí dentro disso tem um guarda-chuva gigante de habilidades, mas eu acho que quando a gente está falando de tecnologia, também é ensinar esse líder a usar a tecnologia para se comunicar, e ele ser exemplo, né? Não adianta a gente investir numa super plataforma de comunicação e o líder não usar. E aí a gente viu vários relatos de diferentes plataformas e redes, enfim, né? E aí, quando o líder passou a focar a comunicação dele também ali, as pessoas também começaram a usar. Então, não adianta a gente investir numa tecnologia e continuar fazendo a comunicação de outro jeito, fomentando outros canais, ou não tendo esse espaço de diálogo. Então, o líder está ali respondendo, postando, comentando, também ajuda a engajar. Então, o líder, ele é o principal pilar de comunicação, a gente investe nisso, né? Mas também quando a gente relaciona com tecnologia, né? É a partir do exemplo dele também, né? Quando ele adota essas tecnologias, é que a gente vai conseguir, eventualmente, ter mais adesão das pessoas, entendendo que ele também está lá, que não é só para os outros, serve também para o líder, né? Então, só pegando esse gancho aí, eu acho que daí a gente consegue aliar os dois movimentos, né? Entender que tem espaço de diálogo que é no 1 a 1 presencialzão, né? Eu sou muito da questão da humanização, da comunicação, mas ela também pode estar nos canais. E aí eu acho que faz muita diferença em saber como usar. A gente tem feito muitos treinamentos de liderança comunicadora, inclusive trazendo kits que tragam bem claro qual que é o papel dele, quais são os canais, como que ele vai usar aquilo, e educando esse líder também, né, a fazer uso, entendendo que aquilo vai ser benéfico para o desempenho dele junto ao time. Ivi, conta para a gente um pouquinho como que é esse desafio, né, de comunicação, de liderança numa empresa global, diferentes culturas, diferentes perspectivas, como que você olha para a estratégia, né? Como que vocês consideram essa estratégia, como que é a comunicação com diferentes players, diferentes culturas, como que vocês se organizam para que isso para chegar em todo mundo, né? Eu acho que a gente fala já há algum tempo, né, da importância da liderança como comunicadores. A gente tem, eu acho que, um grande desafio em também ter o equilíbrio com esse público. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acessa ele de diversas formas no dia a dia, né? Ele tem várias responsabilidades ali, fazer a gestão do time, de entregar ali, né, e guiando o time, enfim, entregando metas para o negócio. Então, a gente coloca mais uma responsabilidade nele, porque sim, é mais uma responsabilidade, falando abertamente, para ele também ser um canal ali de comunicação. O desafio, ele é gigantesco, e não falando só de uma empresa global, mas de outras empresas que eu já atuei também, e conversando com colegas, né, de diferentes áreas, segmentos, que é basicamente o mesmo, assim, como é que a gente concorre com todas essas outras atribuições do dia a dia da liderança e consegue chegar nele e mostrar para ele o valor dele ser um líder comunicador, como é que ele consegue priorizar ali no dia a dia dele, e a gente ser esse facilitador, obviamente, né? Como eu falei, a área de comunicação interna, ela entrega muito mais do que ali o comunicado do dia a dia. Então, como é que a gente chega e consegue ajudar essa liderança com
ferramentas e o direcionamento correto para colocar hierarquia nessa comunicação do que, o líder, o que você precisa saber? O que você precisa saber e cascatear para o seu time, né? Eu acho que essa parte também, como é melhor para você escutar também o outro lado, né? Como é melhor, o que funcionaria mais no dia a dia, entender que a rotina de certas equipes, ela é diferente de outras, então, talvez em alguma boa prática que a gente compartilhe com uma não funciona tanto com a outra. A gente fez um focus group recentemente, e isso veio muito, né? Então, acho que dentro do mesmo público, ou digamos, da mesma persona, a gente tem essa diversidade ali que a gente precisa olhar também e atender. Então, eu diria que é complexo. O universo de trabalhar com a liderança, ele é complexo, mas a efetividade, quando a comunicação bem feita, é feita ali, né, pela liderança, ela é com certeza muito maior e ajuda, né? Eu falo que os canais, eles são cross. Então, você vai utilizando a melhor estratégia para cada um. Então, esse canal que a comunicação por meio da liderança, quando feita de forma correta, ele tem uma efetividade muito grande e é muito complementar a esses outros que a gente vai utilizando ali no dia a dia. Muito legal. Quando a gente fala em engajamento, e aí depois eu vou amarrar com a pergunta da Bianca, eu tenho visto em todos os clientes que a gente atua, em todos esses anos de experiência, eu costumo trazer que a gente tem 3 pilares, né, para que a gente consiga aumentar os dados de engajamento, e eu queria ouvir se vocês concordam, se vocês não concordam, acrescentariam, tirariam algum deles. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é o conteúdo, tá? O mesmo conteúdo, ele não é para todo mundo, e ele não pode ser. E aí existe um grande desafio de capacity, né, nas empresas de investimento. É muito mais fácil eu fazer um conteúdo disparar para todo mundo pelo mesmo canal e esperar um engajamento. Hoje, num mundo em que a gente consegue escolher o que a gente consome, cada vez o algoritmo ele é muito mais direcionado para interesses. A gente pressupor de que um e-mail, um comunicado, ele vai impactar e vai gerar o mesmo resultado para todo o departamento, eu acho que é muito inocente da nossa parte esperar uma excelente performance tratando todas as áreas da mesma forma, né? Especialmente empresas que têm, por exemplo, um departamento de tecnologia. A gente sabe que profissionais de tecnologia têm uma comunicação, têm seus códigos, assim como quem está na indústria, né, na fábrica, tem outros códigos completamente diferentes, outra forma de comunicar. Então, essa construção de conteúdo, de narrativa, por perfil, por time, por equipe, ela é extremamente fundamental para aumentar o engajamento, né? E a gente tem visto resultados super positivos quando os nossos clientes passam a adotar trilhas de comunicação segmentada por departamento ou por perfil de colaborador, né? O segundo pilar, ele é a parte de liderança. A liderança, sem dúvida, ela é fundamental, porque se a liderança ela burla os canais oficiais da empresa ou distribui comunicações de forma equivocada, a gente não consegue fidelizar e não consegue, né, manter uma coerência. Então, vou dar um exemplo para vocês, que é algo que o canal oficial de comunicação é o e-mail, mas a gente também tem o Discord, tem o Slack, tem o Teams, tem a rede social. A gente não consegue mandar e enviar uma mensagem super complexa numa rede social. Há espaço para isso? Você pode escrever, mas a forma de leitura ela é completamente diferente. Então, eu esperar que um comunicado super oficial tenha o mesmo impacto que uma comunicação de um tweet é completamente diferente, né? E o terceiro ponto é a construção de cultura ao longo do tempo, né? Como que a cultura ela é construída, como que a minha empresa se relaciona, quais são os códigos por volta que
possibilitam essa construção, né? Então, eu não vejo engajamento nem para responder as perguntas, nem para os caminhos diferentes, se a gente não tiver um olhar para esses 3 pilares. Como que vocês enxergam isso? Vocês concordam? Acrescentariam mais algum? Eu concordo com os 3, que tomando já a frente da resposta. Eu acho que a gente tem esse desafio, né, de construir essa régua por assunto, essa recorrência de comunicação, onde uma mensagem complementa a outra, e acho que, é claro que um e-mail, um comunicado, uma publicação, um alerta, isso não resolve o nosso problema. Às vezes, dentro de casa mesmo, na vida de casal, você tem que repetir a mesma coisa 40 vezes, quem dirá na empresa, quando você tem um monte de gente fazendo outras atividades que são mais importantes do que receber aquele input. Então, a gente tem essa preocupação, acho que precisamos ter cada vez mais esse desdobramento de comunicação de forma recorrente. Então, qual o impacto dessa mensagem? Por quanto tempo ela precisa ser repetida? Com qual frequência ela vai entrar, em que momento isso entra num outro boletim, numa outra informação que volta para a liderança para falar, olha, lembra, ainda tem isso aqui, tá? Você não pode esquecer, fala sobre isso com seus times. Né? O quanto a gente compartilha isso em outros rituais da própria companhia, no sentido de que agenda de reuniões a gente tem, que agenda de encontros, que evento eu aproveito para reforçar aquele outro conteúdo. Então, acho que para cada mensagem, acho que é importante a gente trabalhar um plano específico, a gente olhar de fato, né, a profundidade dessa informação e esse plano de desdobramento, até o ponto de, puxa, isso vai subir semana que vem, eu preciso falar hoje com a minha liderança, eu não preciso falar semana que vem. Se eu trago isso com antecedência para uma equipe diferente, ou para esse público que a gente entende como importante, a gente reforça questões de confiança, de transparência, de empoderamento, de valorização. Então, olha, confio tanto em você, sei que você vai fazer o melhor com essa informação que você tem, que eu estou te antecipando esse conteúdo. Não precisa ser uma semana, 2 dias, um dia antes do time, né, de você comunicar. Então, como a gente planeja essa entrega? Acho que do outro lado desse plano, tem uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o quanto a gente envelopa isso, ou seja, que cara a gente dá para essa comunicação, qual identidade a gente está colocando ali. Eu sei que, por um lado, enquanto comunicação, a gente tem aquela missão de deixar de ser a área do deixa isso bonitinho para mim, mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem ali o papel de entregar isso numa identidade que reforce a questão institucional da companhia, que esteja alinhado com o nosso guide, com o branding, que seja visualmente interessante para que a audiência olhe e fale, uau, pera, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né, e de fato se interesse por aquele assunto. E aí a gente tem, assim como a gente faz para o cliente externo, eu acho que a gente tem um caminho muito vasto aqui. Então, seja um GIF, seja um motion, seja um vídeo, seja um podcast, seja uma gravação mais espontânea, e aí vem muito do tom de comunicação de cada marca, de cada branding mesmo, como isso de fato funciona. O que eu acredito nesse contexto é a gente entender quem são essas pessoas, né? Ou seja, quem que está dentro de casa, qual o perfil dessas pessoas, quais são os estímulos que elas têm. Então, até tem uma pergunta acho que da Bianca, né, sobre como a gente engaja as pessoas para responder pesquisas, participar nos canais, etc. Acho que o ponto aqui é o quanto essas pessoas se veem naquele lugar, o quanto elas estão representadas ali. Então, se a gente consegue combinar esses pilares aí, que acho que a Fabi coloca, com fazer as pessoas se sentirem dentro daquilo, parte daquilo, se enxergando naquele lugar de comunicação, acho que a gente tem uma taxa boa de sucesso e um caminho interessante. De novo, tem que ser genuíno para que de fato aconteça. Não pode ser aquela coisa muito falsa, muito mascarada, que não é o que você vive no dia a dia. Então, vai estar completamente desconectado e vai continuar não gerando o engajamento que a gente precisa. Complementando o Manuel, alguém falou? Desculpa, pode ir. Complementando, eu concordo com tudo e com tudo que o Manuel já colocou, mas eu acho que assim, a comunicação interna, ela tem que ter o papel de fazer as conexões acontecerem, né? Só complementando. E conexões são essas, da narrativa estratégica. O que é a narrativa estratégica, né? É o propósito da empresa, a visão estratégica, os modelos de negócio, a cultura desejada e a proposta de valor da marca empregadora. Quando a gente fala em proposta de valor, é dar todos os dias para as pessoas por que elas escolheram e continuam escolhendo trabalhar nessa empresa.
E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essas conexões, a gente consegue ir para além de canais, além da liderança. A gente pode encontrar espaço nos pontos de contato ao longo de toda a jornada. Vou dar um exemplo, bem tático. Quando a gente pega uma carta de promoção em mérito, por que a gente da comunicação interna, ou treina, ou faz, e leva essas mensagens para esse tipo de material que as pessoas recebem? Reforçando cultura, reforçando a contribuição dela para a estratégia, reforçando a experiência de trabalho, que não necessariamente é a cultura, né? Então, acho que a gente pode ir do onboarding ao alumni, a gente pode fazer essas conexões acontecerem em todos os pontos de contato. A gente não precisa ficar restrito ao sistema de canais, né? Ir para a comunicação executiva, ser relevante também na hora de organizar os speeches, os fóruns com a comunicação executiva, né? A gente já falou em desdobramento, liderança e canais, mas a gente ir além, a gente ser parceiro de fato do RH e de todas as áreas ao longo da jornada, de todo o tempo que a pessoa fica dentro da empresa. Acho que é isso também, só complementando, concordo, né, com o que a Fabiana trouxe, os 3 pontos, e também o que o Manuel e a Thais falaram agora, e está muito em que eu ia complementar, é que a comunicação interna, ela tá acontecendo, ela já está acontecendo, ela está presente na jornada desse colaborador ali no dia a dia. Então, é claro que a gente tem que olhar para a estratégia dos canais que estão ali, que vão dar esse suporte, essas ferramentas que a gente está falando, né, de tecnologia, como é que a gente pode utilizá-las ao nosso favor no dia a dia para entregar essa segmentação correta e também esse conteúdo olhando a estratégia ali de cada canal, conseguir identificar qual mensagem a gente coloca em cada um desses canais ou desses rituais também. Quando a gente fala, talvez falando aqui, né, muito canal, não é o canal em si, tá? Assim, não é só uma TV, eu não estou falando de canal, é um e-mail. A liderança, ela é o canal, né? Os rituais, o one-on-one, ele é um canal. Quando a gente vai para o presencial, esses momentos que a gente vê as pessoas ali conversando, trocando, isso também é um canal. Então, as pessoas repassam a informação para as outras. Então, se a gente, de uma forma estruturada, consegue passar, levar para todo mundo na organização a informação correta que ele precisa ter, essa comunicação ela também vai acontecer ali de uma forma que engaja as pessoas no dia a dia. E aqui, só aproveitando para responder, que tem a ver aqui com relação a engajamento, né, dos comunicados gerais, acho que a Júlia perguntou se encontrar uma persona para toda a empresa pode ser uma forma de melhorar o engajamento de comunicados gerais. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com um trabalho de cultura para chegar ali nas pessoas. Então, uma persona, não sei se era essa a dúvida, mas você identificar quais são as suas personas ali, qual que é o seu público para aquela determinada, enfim, ação, o que você precisa ter ali o que você está apoiando, né? Seja algo estratégico para o negócio ou uma campanha especificamente, você entender sim qual que é aquela sua persona para você chegar nela, até ela, da forma mais efetiva possível. Então, não existe, eu acho que mais isso já de algum tempo da gente o one size fits all, assim, passa algo que seja meio que pasteurizado, meio que para todo mundo consome, é um canal só, de uma forma só. Acho que isso não gera engajamento, gera baixíssimo engajamento dentro das organizações. Legal. Você queria falar, Lê? Pode complementar. Quando eu te ouvi abrindo o tema dos pilares e falando de conteúdo, a gente fala que no mundo ideal, assim, eu acho que desde 2016 veio essa ideia, a gente pudesse assinar canais, né? Que as pessoas pudessem, assim como a gente assina todos os streamings que a gente gosta, e canais e revistas, enfim, e os colaboradores pudessem assinar o que eles querem consumir, né? Tipo, a minha forma preferida de receber informação é desse jeito. Imagina a logística por trás disso, mas eu acho que a gente logo chega lá, né? Mas entender como que cada um consome a partir do colaborador, né? E aí ele assume a responsabilidade também por se informar, né? Então, ele vai ser responsável por ter a informação correta na hora que ele diz
como ele quer consumir. E aí acho que a gente transita bem nesse termo aí que a gente tem ouvido falar há bastante tempo aí da infoxicação, né? Eu acho que muito da efetividade da comunicação fica comprometida pelo excesso de informação, então a gente acaba intoxicando as pessoas mesmo, e aí elas acabam não lendo tudo aquilo que a gente dispara de conteúdos pelos diferentes formatos, né? Então, se a gente pudesse assinar, né? E aí eu me comprometo, bom, desse jeito que chega a comunicação é o que funciona para mim, né? Então, no mundo ideal, acho que é um pouco do que a gente deseja, que as pessoas possam protagonizar isso, que é a experiência que a gente tem fora, né? Tu trouxe, a gente assina tanta coisa, e a gente diz que conteúdos que... E aí vem as recomendações, né? Com base nisso, a gente sugere que também, talvez você vai gostar desse assunto. Então, se a gente pudesse também fazer essa aproximação dentro da comunicação interna, acho que seria um passo bem relevante para a gente conseguir aí engajar as pessoas e ter relevância para que elas queiram saber mais dos conteúdos da empresa também, né? Então, olha, Lê, eu vou te dar um pouquinho, né? Eu vou te dar uma boa notícia, então, hein? Porque com o Spark a gente já consegue fazer isso. Então, tem possibilidades e tem caminhos aí. Gente, eu queria trazer um outro tema aqui que hoje se fala muito, principalmente nas últimas semanas. Eu acho que a gente está num momento, enquanto sociedade, né, de uma mudança significativa na forma como a gente comunica e como a gente se relaciona com a tecnologia, que é uma evolução muito grande da inteligência artificial, né, na nossa vida. A gente já vem falando muito sobre internet das coisas, a gente fala sobre dados, a gente fala sobre BI, a gente fala sobre muita coisa. Como que vocês veem o futuro, a relação da comunicação interna, a inteligência artificial nos processos? Como que vocês enxergam que a inteligência artificial pode contribuir para a comunicação interna nas empresas? Eu acho que... Vai, Felipe. Eu acho que, assim, a inteligência artificial, assim, a gente fala hoje mais, né, do ChatGPT aí que veio e todo mundo falando com relação a ele, mas seja ali desde do chatbot, que é algo um pouquinho mais, que já tem algum tempo que as empresas utilizam o recurso, né, da inteligência artificial como um complemento ali da comunicação interna, eu vejo como complementar essa relação, de verdade. Apesar, assim, a gente ainda tem a gente ainda vê, né, que essas tecnologias ainda podem avançar muito, eu não vejo uma substituição ali nunca da humanização. Então, isso, quando eu converso seja com um grupo de amigos da área ou fora da área, assim, para qualquer segmento, tá? Eu acho que essa parte de humanização não chega. Não chega hoje neste cenário que eu estou dizendo, daqui muito tempo. Não sei, talvez sim, tem coisas surpreendentes acontecendo, mas eu vejo muito como complementar para colaborar, para tirar talvez algumas rotinas ou algumas tarefas operacionais que teria que necessariamente você ter ali uma pessoa fazendo aquilo, curadoria, que seja de informações ou algo nesse sentido, para algo que você já consegue ter uma primeira triagem, talvez, de materiais, e você trabalhar aquilo para trazer para a linguagem e cultura da organização. Então, acho que esse ponto é muito importante. Não adianta a gente fazer uma grande pesquisa, ter resultados ali, dados incríveis, tá bacana. E como é que eu trago isso? Com tudo isso que a gente está falando aqui de segmentar, pensar no engajamento do público para o público que a gente está falando. Então, se as pessoas estão buscando e a gente está conseguindo chegar com conteúdos e canais cada vez mais personalizados com a experiência daquela pessoa, então a gente não pode ir para algo que seja muito abrangente e simplesmente não passar pelo fator ali de humano para poder chegar ali, direcionar aquele conteúdo, enfim, o que a gente estiver buscando ali, aquela ferramenta, solução, da melhor forma dentro das organizações. É um pouco do que eu penso sobre. Eu acho que esse assunto é super quente, né? A gente tem vários grupos de WhatsApp para troca aí de pessoas das nossas áreas, né? E aí a gente tem experimentado
As pessoas perguntam às vezes, como que eu posso fazer uma ação para tal evento, para tal data, enfim, a gente experimenta lá jogar no chat GPT. Só que eu acho que a chave está na questão da formulação das perguntas, porque só vem resposta boa se tu fizer pergunta boa, se conseguir refinar. Então, igual passa pelo humano, né? Fazer boas perguntas é uma habilidade nossa, que a gente pode treinar, pode desenvolver, né? Então, eu acho que é usar a tecnologia a nosso favor, mas não terceirizar. Ontem ainda estava assistindo o lançamento do Fronteiras do Pensamento e a pauta veio a isso, né, da questão entre o caos e a ordem, e aí veio essa questão da inteligência artificial até num escopo mais amplo, né, de que empregos vão ser substituídos, por exemplo, motoristas, né, se os carros vão ser autônomos, então expandindo um pouco o lugar de ser só respostas, né, e aí fico pensando quanto que a gente consegue, de fato, distinguir quando a gente está falando com um bot, né, eu tenho um filho de 9 anos que é jogador nos jogos online de vários tipos, né, nem vou saber citar os jogos, e eu vejo ele falando online com os amigos e eles ficam, é bot, tipo, eles têm 9 anos, eles sabem distinguir num jogo se a interação é de um bot ou se é de uma pessoa, né? Então, acho que isso também vai da nossa inteligência, entender em que momento é favorável a gente ter no nosso time um bot ou uma pessoa e o quanto que a gente precisa aí não substituir. Então, acho que a pauta da humanização ela é super relevante, acho que nem tudo vai ser trocado, né? Mas é usar a nosso favor. Então, por que não usar a tecnologia, né? Eu sempre falo, por que não? Então, mas o que ela pode me dar? E aí, acho que o passo atrás depende da gente, né? De como que a gente faz boas perguntas, como que a gente interage, o que a gente quer tirar daquilo, né? Quais são os benefícios e quais coisas que são só nossas, que são só humanas, né? E vai lá no lugar da inteligência emocional. Então, quando a gente fala de emoção, é só o humano que pode provocar e despertar e dar estímulos para gerar emoção no outro, que é um pouco também da forma da gente engajar as pessoas, né? Esse é um ponto que a gente debate muito aqui, e até o posicionamento da Matchbox era recursos humanos, mais humanos, e esse é um lema que a gente leva para as nossas pessoas, né? Como que a gente desenvolve tecnologias para que a gente possa fazer com que o guarda-chuva de recursos humanos, as empresas consigam se comunicar de uma forma mais próxima e mais humanizada, né? E aí sempre gera aquela dúvida, como assim tecnologia e humanização? Sempre dá meio aquele bug, assim, as pessoas têm que parar um momento para pensar. Tecnologia, como a gente sabe, ela é meio, né? Ela não é fim, não é a tecnologia em si que cria a humanização. Eu acho, e a gente entende, a tecnologia, ela cria humanização a partir do momento em que você consegue reduzir fricção na hora da comunicação, você consegue reduzir a burocracia, você consegue estar mais próximo das suas pessoas colaboradoras, você consegue segmentar e direcionar comunicados numa linguagem muito mais próxima, e isso quem cria são as pessoas. Né? Quem desenvolve os comunicados, quem pensa nas campanhas, continua sendo responsabilidade de nós profissionais entendermos como utilizar a tecnologia a nosso favor, porque senão pode dar errado, né? E como que a gente vê muitas perspectivas. Então, quando a gente fala em humanizar, também tem uma provocação que eu quero trazer aqui para todos os colegas, que é: precisamos estar preparados para entender como a comunicação se comporta através desses meios e no contexto em que as pessoas vão receber essas mensagens, né? Então, assim, posso entender de comunicação interna, mas estudar sobre como a comunicação se comporta através do contexto que o colaborador vai estar quando receber aquela mensagem, naquele canal, naquele horário, eu também entendo que é super importante. Então, como que vocês recomendariam que os profissionais de comunicação se preparassem, né, e olhassem para a tecnologia dentro das suas estratégias? Já que todo mundo ficou quietinho, eu vou tentar aqui começar, gente. Embora seja uma pergunta bem complexa, eu acho, né? Porque acho que a gente, enquanto comunicação interna, a gente ainda tem desafios muito estruturais, assim, coisas muito de construir essa visão, o quanto essa área precisa, pode e deve ser cada vez mais estratégica dentro da companhia. Está conectada nos momentos certos, nos assuntos certos, no momento adequado das pautas. Então, a gente tem ainda aí um grande desafio para levar isso
para todo o time, para todas as pessoas que compõem, né, um negócio. Mas eu tenho visto muito, e na última NRF, que é uma feira de varejo que rola em Nova York sempre em janeiro, teve um tema que me chamou bastante atenção. Primeiro que falar sobre engajamento foi uma coisa que apareceu muito forte na NRF, então acho que esse é um ponto importante da gente observar, né? E aí desde de programas muito simples até ações um pouco mais sofisticadas para gerar essa conexão mais genuína, mas acho que tem um ponto aqui que a gente poderia olhar com mais carinho, que é a formação de comunidades. Eu acho que lá fora a gente já vê isso acontecendo de uma maneira muito mais ativa, muito mais rápida, muito mais intensa, e, né, principalmente o americano consegue usar essa criação de comunidade que gera relacionamento, que constrói confiança e traz esse poder para a organização de resolver problemas e dores muito maiores, ganhando muito mais relevância até, né, nesses contextos. Por exemplo, quando a empresa se posiciona em função de alguma coisa, ou adota aquela causa, ou traz aquilo. Então, a gente puxar tudo que a gente tem de tecnologia, de meios, mas como a gente transforma isso enquanto lugar genuíno de fala. Não sei o quanto a gente está preparado para trabalhar isso enquanto essas conexões verdadeiras, englobar, motivar, engajar, fazer com que as pessoas, né, funcionem, mas eu tenho olhado bastante aqui, fica até de provocação, né, o quanto a gente conseguiria criar essas comunidades de marca, comunidades pensando no público interno, não na comunidade de marca, pensando no influenciador digital, pensando nas pessoas que estão lá fora, já tem gente fazendo isso. Mas olhando internamente, como a gente traria esse conceito e aplicaria isso aqui dentro do negócio? Eu acho que esse tem sido minha reflexão dos últimos meses. Mais alguém quer complementar? Thaís, só ficou no mudo. Só complementando mesmo, acho que os profissionais de comunicação têm que partir da empatia, né? De exercitar isso o tempo todo, né? Tem uma pergunta aqui da Júlia, de se construir, encontrar uma persona, pode ser uma forma de melhorar o engajamento. A gente encontra a persona, o propósito de fato, entender o comportamento, as motivações, a experiência desejada dessas pessoas. Sim, se a gente segue essa trilha de comunicação para essa pessoa, com certeza a gente aumenta o engajamento. Mas eu acho que a gente precisa partir da empatia e olhar para cada público, né, naquilo que motiva, na experiência desejada e agir a favor disso, colocando, como você começou tudo aqui, Fabi, o talento no centro. Legal, então vamos para... Alguém queria complementar? Não? Posso seguir? Aí eu queria aproveitar e trazer um outro ponto, que é sobre conexão de comunicação interna e construção de marca empregadora. No dia a dia de vocês, né, nas empresas que vocês se relacionam, como vocês percebem a atuação de comunicação interna nas estratégias de employer branding, né? Se vocês têm visto ela começar por um lado, né? A gente aqui vê em algumas empresas que as estratégias de employer branding começam muito mais pela atração de talentos e em algumas começam a partir de comunicação interna. Como que vocês têm visto essa relação de gestão de marca empregadora e comunicação interna? Acho que está totalmente assim conectado, e se não está, deveria já dentro das organizações, compartilhando um pouquinho da minha experiência, né, no dia a dia agora. Na Alpargatas a gente tem essa relação, essa contínua relação com a área de EB e com a área de comunicação externa também. Então, em fóruns, a gente se reúne em quinzenais para poder trocar o que tem já de pauta, o que está acontecendo em comunicação interna, externa atrás, e a área de EB também, para a gente construir
como a gente vai alinhar isso, né, para público interno, para público externo, ou olhando também a parte ali de atração de talentos especificamente. Então, foi feito um trabalho muito recente, em conjunto, né, que foi lançado agora no começo do ano, com relação ao EVP, ao desenvolvimento do EVP. E agora a gente está desdobrando essas estratégias ali, tanto para a comunicação externa, quanto para como a gente vai colocar isso, se posicionar ali com esse viés de EB, né, de atração e seleção, e também da comunicação externa, especificamente. Então, não tem como a gente não tá alinhado, né? Essa narrativa, ela precisa estar no dia a dia. Então, o trabalho do comunicador ali, né, da parte interna, especificamente, a gente olhar o que a gente precisa comunicar e ir conectando com as estratégias do negócio e alinhando esse discurso junto com a nossa cultura. Então, porque senão fica algo desconexo, né? A gente está vivendo e falando de uma forma internamente, se posicionando de uma outra forma, né, para o externo. Aí a gente atrai, talvez, por algo que a gente não é, de fato, ali, o que a gente não vivencia, ou a gente está comunicando de uma forma não tão efetiva para o externo que a gente é internamente. Eu acho que geram esses ruídos ali depois nesse trabalho de internalização dessa pessoa, de aculturamento dessa pessoa no dia a dia. Assim, olhando para a proposta de valor de marca empregadora, marca empregadora todo mundo tem, né? Basta você sentar num bar ou em qualquer mesa e falar como é que é trabalhar aí. Né? Então, quando a gente faz a construção numa proposta de valor da marca empregadora, a gente vai levar em conta aquilo que as pessoas mais admiram na experiência de trabalho, que elas mais curtem, e também um pouco do aspiracional, desde que a empresa esteja construindo isso de fato, e isso possa ser percebido. Então, o trabalho de fortalecimento de marca empregadora, que é o Employer Branding, ele deveria criar essa conexão, não só trabalhar a comunicação para atração e comunicação interna, porque no final das contas, o EVP ele responde por que as pessoas continuam escolhendo essa empresa para trabalhar. E o papel da comunicação interna é trazer essas razões para acreditar todos os dias, em todos os pontos que ela conseguir, sendo legítimo e fortalecendo esse orgulho de pertencer, o que acaba impactando diretamente no engajamento. Então, ela é parte crucial, a comunicação interna é crucial no processo de Employer Branding, aqui como agente especialista nisso, a gente sempre considera, coloca e reforça o quão a comunicação interna é relevante. A gente tem feito alguns movimentos aqui de trazer esse olhar, né, de olhar para a comunicação interna na perspectiva da jornada do colaborador, na jornada inteira, e considerando, né, os pontos de contato com a marca, considerando também não só as gerações, que isso é um tema que a gente tem, né, que já é batido, a questão geracional ela impacta também na interação, mas também na idade. A gente busca lá na teoria da antroposofia a questão dos setênios, né? Então, entender o que é relevante a cada ciclo de 7 anos para quando tu é equipe, quando tu é líder, e fazer esse cruzamento. Então, a gente montou uma matrizona, esse conteúdo a gente trabalha no online, ali com um super board no Miro lá, para a gente poder construir todas essas variáveis, né? Entendendo o que é canal, o que é cultura, que idade tem essa pessoa que chega, de que geração ela é, e aí fazendo esses cruzamentos para conseguir entender desde que ela é atraída, né? Ou como que ela se informa sobre aquela empresa, qual é a experiência real que ela tem, como que a gente faz para reter esse talento, da gente falar e cruza também com cultura de feedback, e aí por isso os temas, né? Quando tu me apresentou, né, Fabi, a gente vem trabalhando felicidade no trabalho, vem trabalhando cultura de segurança psicológica, porque isso tudo entrega, aliás, para a pessoa um ambiente que ela queira ficar, né? Então, não adianta a gente ter uma marca que seja atrativa e a pessoa entra e é fria, né? Então, como que a gente consegue também fazer esse alinhamento de propósito para que a pessoa queira ficar, né? Então, a gente tem misturado isso tudo e tem funcionado super bem, né? Trazer mais ferramenta e mais bagagem e ampliar o olhar sobre as pessoas, né? Não é só a gente contratar e deixar a pessoa se virar, e aí traz o papel do líder também nesse acompanhamento, qual que é o apoio que a gente tem aí nessas áreas aqui no Sul. É muito comum que a comunicação interna esteja dentro de RH e não como uma área independente, né?
E aí, como que a gente faz essa gestão mais completa, olhando o indicador sistêmico também, para poder ver lá nas entrevistas por que a pessoa saiu, por que ela entrou, o que não funcionou. Então, esse acompanhamento no início da pessoa e quando ela sai. Então, acho que é um assunto super relevante e que a tecnologia pode ajudar, né? Se a gente faz isso numa empresa pequena, a gente consegue fazer manualmente, mas para a gente poder ter esse indicador mais sistêmico de acompanhamento, a tecnologia apoia bastante, né? A gente poder fazer esse monitoramento e entender o que influencia, né? O que é aspecto externo e o que a gente pode dar conta dentro de casa. O pessoal pergunta muito aqui, né? O que a gente faz com o EVP depois que ele está pronto? Então, você tem 2 caminhos que eu acho que resumindo o que a Lê falou. Um, você faz employer branding, né? Que é a comunicação para candidatos, para a comunicação interna, toda essa estratégia de posicionamento, de diferenciação da marca empregadora. E depois é a transformação da experiência, né? O EVP, ele é um grande guide para a transformação de experiência, que é isso que a Alessandra está falando. Então, são esses 2 caminhos que a gente tem que percorrer. Legal. Gente, a gente está aí chegando perto do final da nossa conversa. Queria, né, provocar uma última pergunta aqui. Para os profissionais que estão hoje querendo trazer inovação para a área de comunicação interna, mas tem desafios tanto de encontrar esse espaço junto à liderança, quanto, né, para implementação da ideia e também para buscar esse budget que a gente sabe que é um passo que vem ali casado. Que dicas vocês dão para esses profissionais iniciarem essa jornada de inovação, de transformação de cultura, transformação de mentalidade? Por onde vocês recomendariam os profissionais começarem ou olharem? Eu diria que, e compartilhando um exemplo próprio, né, que a gente fez ali na área no ano passado, entende qual que é seu problema, especificamente, o problema que você precisa resolver, constrói ali um business case para resolver esse problema, né? Então, ali nesse business case, você vai colocar tudo. Primeiro, de onde ele surgiu, se você escutou, o que isso impacta, né? Se a gente não resolver, se a gente continuar fazendo dessa forma, quais são os impactos que a gente está tendo aqui, qual que é a proposta, né? A solução e qual que é esse valor que você vai trazer para a organização. Eu diria que sem essa parte, sem essa lógica do primeiro, qual que é identificar. Comece por um problema, de repente é um pouco mais complexo o cenário, ok, mas vamos identificar o que é o detrator ali, qual que é esse problema maior que você precisa resolver e constrói ali o business case trazendo qual que é a sua proposta de solução e o valor que você vai entregar. Não estou dizendo que é fácil assim, eu acho que foi um trabalho de quase um ano aí do time em conjunto para entender qual seria a melhor solução ali de mercado para a gente trazer para agregar valor ali, não só para o negócio, como para as pessoas. A gente é uma área, né, de comunicação interna, a gente está dentro da diretoria de People, então a gente olha muito para isso, assim, para a jornada, como a gente vai impactar positivamente a jornada desse colaborador com essa solução que a gente está trazendo dentro de comunicação interna. Então, seria um pouco ali para poder compartilhar da onde começar. E a gente acabou tendo sucesso, porque a gente conseguiu comprovar que teriam valor. Agora é mensurar de fato para ver se o que a gente estimou ali a gente está conseguindo entregar. Eu traria um olhar para começarmos simples, né? Eu acho que a gente muitas vezes precisa resolver algumas questões e todo mundo gosta de pensar um pouco maior. Então, se o desafio é conseguir a atenção, principalmente do board, conseguir fazer com que as pessoas entendam o papel estratégico da área e ganhar esse espaço dentro da companhia. Então, acho que trazendo o olhar da IVE e reinventando, sendo criativo nessa questão simples, sem nada muito mirabolante, acho que é um passo importante. O segundo ponto, para mim, é o quanto a gente conecta as emoções nessa ideia. Então, a gente escuta... Agora está um pouco menos, mas a gente sempre ouviu muito falar sobre storytelling, como a gente conta isso. Então, tem muito do que como a gente vai contar essa história, como a gente vai colocar essa solução de uma forma
que de fato vai fazer sentido na vida das pessoas, né? E talvez o primeiro lugar que essa ideia precisa fazer sentido é em quem toma a decisão. Então, entender quem está tomando essa decisão, quem vai liberar esse budget, quem é que está do outro lado, assim como a gente tem que olhar para o público-alvo para fazer, para escrever, né, para produzir os conteúdos no dia a dia, a mesma coisa se aplica quando a gente vai entregar esse projeto. Então, quem que está lá? Quem que precisa receber isso? Quais são os atributos? O que essa pessoa vai entender como importante dentro desse projeto? Não é o que a gente quer falar, é o que o outro quer ouvir. Né? A Thaís falou de empatia ali atrás, a gente trouxe alguns insights aqui, algumas reflexões que eu acho muito importantes. E acho que tudo isso se aplica, de novo, a qualquer momento que a área de comunicação estiver vivendo. Então, eu iria para um olhar mais simples, né? Tentar ser criativo no simples e inovar nesse lugar, e conectaria bastante as emoções e os porquês do que a gente está falando, como Viktor Frankl fala lá na logoterapia, né? Então, entender os seus porquês e fazer isso de fato funcionar. Então, eu iria um pouco por esse caminho. Manuel, tô adorando as referências, a gente bebe muito das mesmas fontes, né? Citar Viktor Frankl aqui já ganhou muitos likes, né? Muito adoro a teoria do Viktor, é maravilhoso. Eu estava te ouvindo, né? Tu falou de criatividade, esse é um dos temas que a gente tem explorado aqui, né? A gente, inclusive, criou um workshop que a gente já rodou em company, mas também tem turma aberta aí para falar de criatividade para comunicadores e endomarqueteiros, assim, que ferramentas que a gente pode dar para esse povo conseguir gerar soluções mais criativas dentro da sua realidade. Então, acho que esse é um fator importante. E no ano passado, a gente fez, no final do ano, uma palestra num evento de cooperativas para assessores de comunicação, e o tema, Fábio, era 7 maneiras para convencer o seu gestor a colocar a comunicação como ferramenta estratégica do negócio. Tipo, eles queriam que fosse isso, assim, tipo, como que a gente ajuda essas pessoas a mostrar, né, para o seu líder, enfim, como que a gente consegue ajudar, né? E daí a gente trouxe lá, talvez o primeiro passo seja levar dados e fatos, né? Então, apresentar números, dados, fatos que demonstrem que essa estratégia está conectada com o negócio, né, que vai solucionar ali a dor ou o desafio da organização. Depois a gente falou aí do choque de realidade, né, trazer essa percepção de que a comunicação mudou, né, não só o mundo mudou, mas a comunicação, então trazer esse choque. Depois a gente sempre fala que o básico, né, não estamos sós, então fazer bench, levar exemplos, né, então que outras empresas estão fazendo do nosso segmento ou de outros segmentos que a gente pode se inspirar, acho que é um jeito importante desse convencimento, se a gente pode chamar assim, né? Da gente estar antenado das tendências, né? Tem tantos eventos como esse, trazendo tendências de comunicação para que a gente possa trazer mais consistência para a nossa argumentação e não ser um pouco do que foi trazido aqui antes, né? Era tão sensível, tão subjetivo falar de comunicação, né? Acho que quando a gente fala de tendência e tem muita pesquisa para embasar, ajuda também nesse convencimento. Acho que a gente precisa ensinar sobre o tema. A gente começa sempre num alinhamento, né? O que é comunicação interna para ti? Porque às vezes o gestor não sabe exatamente. Então, começa lá atrás, né? Ensinar sobre o tema, convidar a pessoa para ir em eventos, né? Então, um evento como esse, né? Vamos convidar os nossos gestores a estar junto, participando de eventos da área, para que ele consiga estar entendendo a relevância, ouvindo outras empresas. Acho que isso sempre ajuda a ampliar a mente. E eu digo, se nada disso der certo, né? O último passo seja a gente poder perguntar, né? Por que não? Então, talvez a gente devolver a pergunta, né? Se tudo isso não for suficiente para convencer o gestor, por que não? E daí ele vai ter que também se desdobrar para dizer por que não vai rolar esse investimento aí para colocar a comunicação de forma mais estratégica, né? Mas é o que a gente tem compartilhado também na nossa experiência aí nesse passo a passo, né? Legal que você voltou para o início, né? Para os dados. A Ive trouxe essa questão dos dados. Então, assim, acho que mais do que nunca, a gente, enquanto comunicação, a gente precisa mensurar, a gente precisa quantificar essas coisas. Teve pergunta, qualitativo e quantitativo, não dá para andar separado, a gente precisa fazer isso acontecer junto, né? Para deixarmos de ser o feeling, a gente acha que, a gente sente que, gostaria de fazer porque é muito legal, para falar, preciso fazer porque faz sentido, porque é o que vai resolver essa dor. Então, acho que isso também é muito legal. Boa. Gente, chegamos aí à nossa reta final. Eu queria muito agradecer a vocês. Eu acho que o conhecimento que vocês têm de comunicação interna, ele é surreal. Foi muito incrível a gente poder trocar. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer. Alguém quer deixar mais alguma mensagem final? Esse é o momento. Não?
Então, eu queria, na verdade, complementar aqui, para quem ficou com a gente até o final e para quem vai nos assistir aí nas próximas semanas, a gente também vai mandar e-mail para vocês que se inscreveram. A gente tem um presente especial, né? Temos uma versão do nosso software para comunicação interna, que é o Spark Collab. Então, quem quiser construir chatbots para segmentar colaboradores, poder se comunicar de uma forma mais interativa, a gente está disponibilizando um plano gratuito com 4 semanas de acompanhamento do nosso time de sucesso, tá? Para ajudar a implementar e a levar essa estratégia. Então, para quem quer construir o business case aí que a Ivy comentou, é ótima ferramenta, vocês vão ter dados, vão ter insights para poder levar isso para a liderança. Então, é só apontar para a tela, fazer seu cadastro, e aí a gente acompanha vocês, tá? E quem quiser saber mais sobre o chatbot com inteligência artificial, a gente também deixou aqui um link para vocês agendarem uma demo, para que possa compartilhar aí algumas informações. E no próximo papo, quem sabe o Manuel já consegue trazer resultados, né? A gente está aí em implementação do chatbot em espaço laser, um super desafio. Então, a gente espera muito em breve trazer e poder compartilhar dados e aprendizados com vocês também, tá? Fiquem com a gente. Para quem aí perguntou sobre certificado, a gente vai enviar por e-mail. E temos aqui também um convite em primeira mão. A gente está lançando um novo curso, então, para quem quiser fazer sua pré-inscrição, né, sobre atendimento às pessoas colaboradoras, ferramentas para atendimento das pessoas colaboradoras, fica nosso convite aqui, pode se inscrever em primeira mão, a gente vai liberar as datas o mais breve possível. Fechado? Gente, muito obrigada, Thaís, Alê, Ive, Manuel, foi incrível e nos vemos em breve. Até mais. Agradecemos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.